Isso. Então, vou repetir. Então, para quem não me conhece, meu nome é Caio Mirabelli, sou advogado, jornalista, escritor, ex-vice-presidente do Sindicato de Jornalistas do município do Rio de Janeiro, onde Everaldo Leite fez parte comigo da diretoria, e por 3 mandatos seguidos, eu sou presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro, onde Everaldo Leite também integrou como membro o meu primeiro mandato. E o convite aqui para ele retornar à comissão está sendo, neste exato momento, feito aqui na frente de todos. Tá? A Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro é um órgão da OAB do Rio e que ela tem como membros e consultores advogados e não advogados. Então, nós temos advogados, médicos, jornalistas, radialistas, arquitetos, engenheiros, professores universitários, professores cursos técnicos, ambientalistas, administradores públicos, administradores privados, que têm como intuito ensinar ciências políticas e economia para a sociedade civil. E hoje eu estou aqui não como advogado, jornalista, escritor, nem representante da OAB do Rio de Janeiro. Estou aqui como um comentarista de política, um cara que estuda muito o assunto, gosta muito de estudar o assunto, e vem aqui em nome próprio esclarecer a todos vocês o que está acontecendo nesse mundão de Deus, em que todo mês está tendo guerra. Agora eu devolvo a palavra para o Everaldo Leite e estou aqui ansioso para responder as perguntas dele e as perguntas dos nossos telespectadores queridos e amados, que muitos são meus amigos, estão aqui me assistindo, e muitos são amigos do Everaldo Leite, estão nos prestigiando. Doutor Caio Mirabelli, olha, eu fiz uma live ontem. Ai, é a guerra. O que vai ser da igreja? Por que isso está acontecendo? O que vai ser no Brasil? Né? E quando a live é religiosa, Jesus está voltando. E assim vai. Então, vamos lá na nossa primeira pergunta. Antes de falarmos da guerra, a gente vai ter que falar sobre o Estado de Israel, né? E sobre o Estado de Irã, para poder entender um pouquinho. Aí o senhor pode ficar à vontade. Já vi que o pessoal já aceitou aqui numa boa. Deixa eu só ler um comentário aqui antes. Nadia, né? Tá aqui presente. A Mirabelli está presente também. Deixa eu ver aqui. Peraí. O Márcio, a Márcia Coruja está presente. Boa noite. Som e áudio ótimos. Orgulhosa de ouvir meu grande amigo, inteligentíssimo, estudioso, Caio Mirabelli. Boa noite, Everaldo. Uma honra lhe ouvir. Né? O Edson Alves também está aí. Né? E falou que está um pouquinho travando. Tá, né? Agora tá legal. Edson, um abraço para você, Maria, todo mundo. Muito obrigado. Doutor, pode ficar à vontade para falar um pouquinho sobre o Estado de Israel e do Irã, por favor. Então vamos lá. Nós temos que entender os personagens dessa situação aí. Então, o Estado de Israel é um dos estados mais novos do mundo, se eu não me engano, foi fundado em 1948 ou em 1949. Foi logo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial se criou o Estado de Israel. Ele possui 3 poderes. Ele tem o poder legislativo, que cria as leis e fiscaliza o poder executivo. Ele tem o poder executivo, que executa as leis e administra o Estado. Ele tem o poder judiciário, que julga conflitos aplicando as leis. Então, o Estado de Israel tem a figura do primeiro-ministro, que representa o poder executivo, a figura dos parlamentares, que representa o poder legislativo, e a figura dos juízes e ministros de tribunais superiores, que representa o poder judiciário. O seu povo é um povo diferenciado. Por quê? Porque existem 2 grupos de pessoas em Israel. Você tem o israelita e o israelense. O israelita já é da área de Everaldo Leite, da teologia. São os descendentes diretos do patriarca Abraão, lá do Antigo Testamento. São os descendentes diretos, sanguíneos, de Abraão, Isaac e Jacó. Então, o israelita é descendente direto de Abraão. Ele tem o sangue hebreu circulando em suas veias. E você tem
O israelense, que pode ser não israelita, não descendente de Abraão, que mora ou nasceu em Israel, ou pode ser qualquer filho de estrangeiros que nasceu e mora em Israel. Então, se um casal de japoneses tiver um filho que nasceu em solo de Israel, esse filho, mesmo sendo um japonês também, será um cidadão israelense. Ele pertence ao Estado de Israel, ele é um cidadão do Estado de Israel, mas não tem nada a ver com o povo israelita, porque ele não tem sangue hebreu. Então, lá em Israel tem esses dois grupos de pessoas, o israelita e o israelense. Avançando. Só que Israel, ele recebe pessoas do mundo todo. Então, mesmo que seja um país judeu, mas lá existem árabes, persas, brasileiros, tem povo de todo tipo de cultura vivendo e morando lá. Agora vamos avançar. O Estado de Israel, ele é igual o Estado brasileiro, o Estado americano, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, porque lá tem eleições livres, eleições democráticas, onde você também tem a figura da direita, da esquerda e do centro. Então, em determinadas décadas, a direita está no poder, o centro está no poder, a esquerda está no poder, depois volta para a direita. E o Benjamin Netanyahu, ele não tem nada de esquerda, ele é da direita israelense. Ok? Então, a esquerda israelense, a esquerda, a direita e o centro respeitam a religião judaica. É uma religião criada pelo povo hebreu, pelo povo israelita. Mas há divergências ideológicas no campo da economia. Então, a esquerda de Israel tem uma corrente socialista, uma corrente comunista muito forte. A direita de Israel tem uma vertente liberal, neoliberal e conservadora muito forte. E o centrão é o centrão em qualquer lugar do mundo. O centrão não tem ideologia de nada. Ele finge que é social-democrata, mas na verdade é fisiológico e clientelista. Ele trabalha com quem está no poder. Ele é sempre amigo do rei. Ok, agora, ainda sobre Israel. Quando a direita israelense está no poder, o que acontece? Eles têm intuitos expansionistas. Eles querem avançar, aumentar o território de Israel, conquistar mais territórios. Para quê? Para explorar esses territórios. Porque a direita de Israel leva a religião judaica de forma radicalizante. E aí isso Everaldo Leite explica até melhor do que eu. Porque há milênios atrás, aquela região toda pertencia aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E com o passar dos milênios, os hebreus perderam aqueles territórios e a direita israelense tem no seu ser, no seu interior, uma vontade ideológica religiosa de reconquistar esses territórios que eram de seus ancestrais. E usa a máquina do Estado de Israel para avançar militarmente nesses territórios. Já isso não é compactuado com a esquerda de Israel, nem com o centro. Agora nós precisamos falar do segundo personagem, que é o Irã. O Irã, ele tem uma história milenar. O Irã ele é muito antigo, porque antes de se tornar Irã, ele era um antigo estado da Pérsia. O Irã já foi um dos maiores impérios do mundo. Aquela região era chamada de Pérsia. No século VI a.C., Ciro o Grande criou o poderoso Império Persa, que dominou territórios do Oriente Médio, até parte da Europa e da Ásia. Era um império altamente organizado, que governou milhões de pessoas de diferentes povos e culturas.
3 séculos depois, a Pérsia foi conquistada por Alexandre o Grande. Sua cultura permaneceu forte e novas dinastias persas voltaram ao poder e governaram a região por muitos séculos. Já no século XX, o país era uma monarquia liderada pelo Shah. Olha que nome esquisito, Shah. Shah significa monarca. Um rei que buscava modernizar o país e se aproximar do país. Modernizar o país e se aproximar do Ocidente. Mas enfrentava críticas pelo autoritarismo e pela forte influência estrangeira. Em 1979, uma revolução popular derrubou o Shah e colocou no poder o regime religioso dos ayatolás, que é um regime que mistura islamismo com o Estado. E o islamismo com o Estado está aí até hoje. Vou devolver a palavra para o Everaldo Leite, para ele fazer outras perguntas, para a gente chegar no centro do problema. Everaldo, te devolvo a palavra caso você tenha novas perguntas, senão eu vou continuar aqui. Aqui, na realidade, então, a gente vai acabar escrevendo um livro aqui, né? Essa live... Essa live vai sair um livro aqui maravilhoso. Mas, assim, o motivo central dessa guerra foi bem falado aí, mas vamos fazer um resumo, assim, o motivo, o que de fato está criando essa guerra aí? Everaldo, vamos lá, eu vou falar pausadamente, porque realmente é uma salada mista política absurda. Isso. Aí tem o lado religioso, tem um lado político, tem. E vai. Então eu falei aqui o resumo da história do Irã, que já foi o Império Persa, antes de virar Irã, era há milênios atrás altamente pagão, até que foi sucedendo monarquias. E aí chegamos em 1953, onde o primeiro-ministro é eleito. Ok? O nome dele é muito esquisito, é Mohamed alguma coisa, porque lá todo mundo tem nome muito parecido, Mohamed. E aí esse primeiro-ministro, ele era amiguinho da União Soviética e da China. E então, em 1953, esse primeiro-ministro, ele fez uma coisa, Everaldo Leite, que mexeu com as estruturas. O petróleo do Irã, ele era da Inglaterra, do Reino Unido. Ele era privatizado. Esse primeiro-ministro estatizou o petróleo. E aí deu problema. E aí a Inglaterra, junto com os Estados Unidos, utilizaram seus serviços secretos, a CIA principalmente, que é o Serviço Secreto Americano, e começaram a criar movimentos de pressão política contra esse primeiro-ministro, eleito democraticamente. E o que aconteceu com esse primeiro-ministro? A CIA pagava pessoas para vandalizar, para fazer greves, parar o trânsito, arrebentar policiais. E aí, de tanta pressão política, esse primeiro-ministro caiu. Quem assume o poder? Com o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra? O Shah, que na língua dele significa monarca, é o rei. Ok? E aí o Shah, ele privatiza o petróleo de novo para a Inglaterra e abre novamente o petróleo para empresas inglesas e ocidentais. E o Shah começa a implantar uma ditadura. Todo mundo que falava mal do governo do Shah, do rei, do monarca, era torturado e assassinado. Ok? E aí, Everaldo Leite, o Shah ficou décadas torturando e matando o povo. Os muçulmanos, o povo islâmico, se uniram com a liderança de um ayatolá, Khomeini, na época, que não é esse que morreu, foi um antecessor desse. Esse é o... Depois pega o nome desse, é Khamenei. Eu estou falando do Khomeini, que é o anterior que morreu na semana retrasada. E ele, sob a liderança desse ayatolá, o que eles fizeram? Eles
derrubaram a monarquia, o Shah, e assumiram o controle do governo do Irã. Só que aí, Everaldo Leite, essa revolução foi um sucesso que não teve apoio do americano. Muito pelo contrário, americanos e os ingleses queriam manutenção do Shah, porque o Shah dava tudo para eles. Então, os ayatolás conseguiram o golpe de Estado, a revolução, por quê? Porque primeiro foi um asseio do povo, o povo não aguentava mais ditadura do Shah, o povo não queria mais ser torturado e morto. E o Ayatollah Khomeini prometia o quê? Democracia, república, liberdade de expressão e pensamento, liberdade religiosa. Tudo coisas gostosas de se ouvir. Então, o Ayatollah conseguiu uma coisa incrível. Ele uniu comunistas, liberais, conservadores para derrubar a monarquia do Shah. E derrubaram bonito. Botaram o Shah para correr. O Ayatollah Khomeini assumiu. Quando o Ayatollah Khomeini assumiu, aí o que ele faz? Ele imita o governo do Shah. Mas primeiro, ele mata os aliados. Ele mata os comunistas, ele tortura os liberais, ele expulsa os conservadores do país. Ah, e as mulheres feministas que ajudaram na revolução para derrubar a monarquia do Shah, ele botou burca nas mulheres todas. Ah, mulherada, esse negócio de ter dois namorados, divórcio, separação, acaba, tá? Vai todo mundo agora botar a burca, monogamia, fidelidade, todo mundo vai casar. Ó, todo mundo na religião, tá? Todo mundo vai ser islâmico. Ou seja, trocou 6 por meia dúzia. O povo que era oprimido e torturado pelo monarca Shah, puxa saco de americanos e ingleses, agora é reprimido, torturado e dominado por uma outra ditadura, ditadura islâmica. Ok? Só que há uma diferença na economia. O Shah privatizou o petróleo para a Inglaterra. Então, os ingleses e americanos mamavam o petróleo do Irã. Agora, com a ditadura dos ayatolás, eles reestatizaram o petróleo. Então, o petróleo é do Estado Islâmico, é do Irã. É o governo que utiliza esses recursos para manter o funcionamento do Estado. Tá? Então, o regime dos ayatolás implantaram a República Islâmica do Irã, que é um Estado governado por líderes religiosos e que se tornou uma das maiores potências políticas do Oriente Médio. Por que se tornou uma potência? O Irã cresceu economicamente com essa ditadura dos ayatolás. A parte ruim dessa ditadura é opressão, repressão, tortura e assassinatos. Mas a parte boa dessa ditadura é que o Irã, que era um país, que sempre foi um país altamente rico em petróleo, muito pobre, miserável, hoje é um país rico, Everaldo Leite. É uma ditadura horrorosa. Se você falar mal do Ayatollah, tu morre. Mas lá a economia cresceu, se desenvolveu, você tem pleno emprego. Você tem tanto emprego lá que você pode trabalhar no regime formal, com direitos trabalhistas, ou no regime informal, sem direitos, mas você tem emprego. O capital é circulante. Uma empresa, você abre lá, a empresa prospera. Em pouquíssimos anos, você abre filiais. Você consegue ter prosperidade e abundância. Mas é uma ditadura. Devolvo a palavra para Everal se ele tiver perguntas, ou se nossos telespectadores tiverem perguntas. Gente, vocês podem fazer perguntas aí também. Uma coisa interessante, Dr. Caio Mirabelli, é bom até manter esse tema aí, né? A Organização das Nações Unidas, ela não pode impedir a guerra, paralisar a guerra, não pode. Não é isso? Mas alguma coisa ela pode fazer para tentar auxiliar. Não é? Ela não pode falar assim, acaba a guerra agora e acabou. Por que isso? Everaldo, a ONU foi criada para isso mesmo, para fazer de tudo para se evitar guerras no mundo. E anos depois é que ela mudou o seu objeto. Ela começou a se meter em educação, saúde, saneamento básico, cultura, arte. Mas o objetivo principal da ONU é manter a harmonia no mundo, é evitar guerras. E ela não está evitando mais guerra nenhuma. Há um enfraquecimento da ONU.
Agora, ela pode sim pressionar os países envolvidos nessa luta. Ela pode pressionar o Irã a propor um acordo, ela pode pressionar os Estados Unidos e Israel a propor um acordo, até que a guerra vá diminuindo e acabe. Agora, o porquê da guerra é o ponto central dessa live aqui. E me agonia muito, Everaldo Leite, é que eu tenho que parabenizar você, porque você está fazendo o que a grande mídia deveria fazer e não faz. A grande mídia fala da guerra o tempo todo o tempo. CNN, Globo News, Record News, Band News. E ninguém explica o porquê da guerra. Só fala de números. Derrubou não sei quantos navios, quantos caças, bombardeou a casa de não sei quem, morreu quantos bebês, mas não fala o real motivo da guerra. O real motivo da guerra são dois: políticos e econômicos. O político. Se lembra que lá em outubro de 2023, Israel sofreu um ataque terrorista que matou muitas pessoas? Tinham jovens numa rave e terroristas invadiram, torturaram, mataram e sequestraram. Então, por causa daquilo ali, então Israel começou a guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, essa guerra que dura aí até hoje. Deu uma diminuída, mas permanece a matança. E depois Israel atacou o sul do Líbano para combater o Hezbollah. Para quem não sabe, o Hamas e Hezbollah são facções terroristas, mas também são partidos políticos. O Hamas é um partido político, mas que é terrorista, que administra a faixa de Gaza, porque foi eleito pelos moradores da faixa de Gaza administrar aquele território. E o Hezbollah é um grupo terrorista, mas é um partido político também, muito forte no Líbano. Tem parlamentares eleitos, inclusive, e lidera movimentos sociais. Mas esses dois partidos políticos terroristas, eles são patrocinados pelo Irã. Então, assim como Israel é um Estado expansionista, quando está na mão da direita israelense, ele quer aumentar seus territórios e usa suas forças armadas e a sua inteligência, o serviço secreto Mossad para isso, e o Irã, ele também faz isso. Só que o Irã, ele quer conquistar os territórios que Israel conquistou décadas passadas. Ele quer reconquistar esses territórios para eles. E aí movimenta e patrocina grupos terroristas. Ok? É isso que está acontecendo. Esse é o fator político. Agora vamos para o fator econômico. Porque uma guerra não é só um motivo, são vários motivos para se fazer uma guerra. O fator econômico é o seguinte: os Estados Unidos quer parar com o fornecimento de petróleo do Irã para a China. Enquanto Israel tem um problema político sério com o Irã, por isso tem essa matança um com o outro, há décadas, os Estados Unidos se meteu porque tem um fator econômico. A China já é a maior potência do mundo em tudo: ciência, tecnologia, economia, investimento. E o crescimento da China foi criado por vários motivos. Um desses motivos do crescimento da China é o petróleo de alta qualidade e barato do Irã. Então, para enfraquecer a China, os Estados Unidos está atacando Venezuela, que é aliada da China. Agora está atacando o Irã. Eles estão tentando destruir, interromper o desenvolvimento econômico chinês pelas beiradas. É muito mais inteligente e estratégico combater a China pelas beiradas do que uma guerra direta entre Estados Unidos e China.